Olá! Neste vídeo vou explicar sobre concordância verbal, parte 1. Eu sou o professor Lucival Rodrigues, de Língua Portuguesa, e se este vídeo agregar algum conhecimento aos que você já tem, não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhá-lo com outras pessoas a quem ele possa interessar. Sem mais delongas, vamos à explicação. Este assunto será dividido em duas partes porque, devido à complexidade e extensão das explicações, a primeira parte será dedicada agora aos casos de concordância verbal com sujeito simples. A segunda parte será dedicada ao sujeito composto. Vejamos um pouco mais sobre o assunto. A regra geral da concordância verbal diz: o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Então, sempre ficaremos falando entre o verbo e o sujeito. Como é que o verbo concorda com o sujeito? Então, veremos um exemplo da regra geral e todos os mais de 10 exemplos das regras especiais. Sim, são mais de 10. Eu tô passada, chocada. Na regra geral, não importa em qual posição o sujeito esteja, o verbo sempre concordará com ele. Vejamos um exemplo. Minha tia adora flores. Aqui temos o sujeito minha tia e o verbo adora. Por que ficou adora? Porque a expressão minha tia é equivalente ao pronome ela. Ela adora. Então, o verbo segue essa pessoa e esse número. No caso, a palavra tia, que é o núcleo do sujeito. Aqui temos a tabela das várias regras especiais da concordância verbal com sujeito simples. Veremos sobre pronomes de tratamento, veremos sujeito partitivo, porcentagem, nomes próprios que já são pluralizados de natureza, como acontece a concordância quando há a partícula se, com sujeito coletivo, com os pronomes relativos que e quem, com o sujeito oracional, com as expressões quais de nós ou qual de nós, um dos que, uma das que, cerca de ou perto de, haja vista, dar, bater, soar, as complicações do verbo ser e as expressões é pouco, é bastante, é suficiente. Deus me defenderai. Pronomes de tratamento. Já para simplificar a ideia, pense, os pronomes de tratamento todos vão seguir as flexões da terceira pessoa. Então, em vez de ficar refletindo sobre qual vai ser o verbo que vai acompanhar Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa Majestade, pense simplesmente que você, a palavra você, é um dos pronomes de tratamento. Então, toda vez que você vir uma expressão dessas, trate como se fosse você. Exemplo: Vossa Majestade precisa descansar. Por que ficou precisa? É só trocar. Pensa em você. Você precisa descansar. O que engana algumas pessoas é o fato de haver este possessivo dentro da expressão. Porém, isso não tem nada a ver. Não vai colocar o verbo concordando com vós. Isso não tem nada a ver. Okay? Pronome de tratamento segue terceira pessoa. Sujeito partitivo. Nesse caso, o verbo tem dupla forma de concordar. Pode concordar com o núcleo partitivo ou com o determinante plural. Exemplos. A maioria das pessoas precisa mudar de pensamento. Aqui o verbo ficou no singular porque está concordando com o núcleo maioria. Já no segundo caso, a maioria das pessoas precisam mudar de pensamento. O verbo ficou no plural concordando com a expressão plural que vem determinar maioria. Então, a maioria das pessoas precisa ou a maioria das pessoas precisam. Porcentagem. Vejamos todos os casos da porcentagem. Exemplos. 1% chegou a tempo. Quando nada determina a porcentagem, o verbo segue o número. Então, se é 1%, chegou. 20% chegaram. Concorda com o número. 1,9% chegou. Epa, por que não ficou chegaram? Porque você vai lidar só com o número que está à esquerda da vírgula. Então, 1 chegou.
Mesma coisa se for 0. 0,9% chegou a tempo. Não vai para o plural. Quando aparece o determinante, você pode concordar com o número ou com o determinante. Então, 1% dos alunos entendeu, concordando com o número, ou 1% dos alunos entenderam, concordando com o determinante. 20% da multidão sumiu, concordando com o determinante, ou 20% da multidão sumiram, concordando com o número. Porém, caso o número venha marcado com um artigo, o verbo vai seguir o artigo. Os 80% da multidão continuaram ali. Neste caso, você não pode concordar com o determinante. Você é forçado a concordar com o artigo. Nome próprio cristalizado. Como assim? É quando o nome já vem de natureza no plural. Por exemplo, Campinas. Campinas é o nome de um lugar e já vem pluralizado. Como há muitas regras aqui, você pode dar um print, ler depois, e nós vamos direto para os exemplos. Exemplo. Os Estados Unidos são uma grande potência. Aqui o verbo foi para o plural porque a expressão Estados Unidos foi iniciada com um artigo, os. Então o verbo seguiu esse artigo. No segundo exemplo, a mesma expressão não é iniciada por artigo, o que faz com que o verbo fique no singular. O mesmo acontece com Minas Gerais. É um estado belíssimo. É singular porque a expressão não tem artigo. Terras do Sem Fim é uma obra-prima de Jorge Amado. Ficou no singular porque não existe nenhum artigo aqui dentro deste nome. Já em Os Retirantes, que é o nome de uma pintura, você tem duas formas de pensar. Ou segue o artigo, Os Retirantes são uma tela importante de Portinari, ou concorda com a ideia de obra. Os Retirantes é uma tela importante. A obra Retirantes é. Partícula C. Se o pronome C estiver fazendo parte de uma voz passiva, vai fazer o verbo concordar com o sujeito. Se ele estiver marcando uma indeterminação, o verbo fica no singular. Exemplos. Compram-se coisas inúteis quando saímos sem planejar. Por que ficou compram-se? Porque coisas inúteis são compradas. Isto aqui é o sujeito do verbo comprar. O mesmo em alugam-se casas. Se fosse singular, ficaria aluga-se casa. Porém, botando casas no plural, o verbo também tem que ir. Por quê? Porque a palavra casas é o sujeito de alugam. Casas são alugadas. Já em precisa-se de novas ideias, apesar de isto aqui estar no plural, precisa se manteve no singular, porque a preposição de, lembre, anula a possibilidade de isto ser o sujeito. Então fica precisa-se de novas ideias mesmo, sem alteração no número do verbo. Sujeito coletivo. Então, quando o sujeito tem como base um substantivo coletivo, o normal é que o verbo siga esse núcleo. O cardume se escondeu dos pescadores. Porém, se o coletivo vier com um determinante, isso abre possibilidade para que o verbo concorde ou com o núcleo ou com o determinante. Exemplo. Um bando de pássaros gorjeou no meu telhado. Gorjeou concorda com bando. Já um bando de pássaros gorjearam no meu telhado tem o verbo gorjear concordando com pássaros. Quando a concordância tem em jogo os pronomes relativos que e quem, temos o seguinte caso. Quando o pronome relativo é o que, o verbo é obrigado a concordar com o antecedente. O que é antecedente? É a palavra que vem antes do que. Olha, eu compus. Fui eu que compus aquela paródia. Só existe essa forma de construir, quando é o que. Porém, quando o relativo é quem, você tem duas possibilidades. Fui eu quem compôs, concordando com o quem, ou fui eu quem compus, concordando com o antecedente. Sujeito oracional. Se você não sabe o que é isso,
é bom dar uma olhada na aula de orações subordinadas substantivas. Mas simplesmente é um sujeito feito com uma oração. E ele geralmente fica no final da frase e não no começo. Então vejamos no exemplo. É importante educar as crianças para a autonomia. Então, educar as crianças para a autonomia é o sujeito deste verbo aqui, que vai ficar no singular, porque o sujeito dele é uma oração. Foi fundamental mudar nossa forma de ensinar. Quem é o sujeito? Mudar nossa forma de ensinar. Se o sujeito é uma oração, o verbo fica no singular. É proibido vender bebidas alcoólicas a adolescentes. Então, o sujeito dele tem um verbo, é uma oração, e isso faz com que este verbo fique no singular. Quais de nós ou qual de nós? O que acontece? Quando as duas palavras estão no plural, você tem duas formas de concordar. Quando uma está no singular e a outra traz o plural, você é obrigado a concordar só com uma delas. Vamos para o exemplo. Quais de nós passaremos no concurso? Como as duas palavras estão no plural, temos aqui passaremos, que é uma possibilidade de concordando com nós, ou quais de nós passarão no concurso? Esta palavra aqui, concordando com quais. Porém, ficando qual no singular, a concordância fica sendo com ele. Qual de vós passará no concurso? Pode ser quais, pode ser quantos. A regra vale para qualquer pronome dessa natureza, seja interrogativo ou exclamativo. Um dos que, uma das que. O normal é que essa expressão puxe um plural, mas para dar ênfase à individualidade, você pode botar singular. Exemplo: Machado de Assis é um dos escritores que mais me cativaram. Natural. Essa é a construção mais comum. Um dos que, plural. Um dos que, plural. Porém, você pode tornar algo mais específico. Guerra e Paz é uma das obras que mais me envolveu. Então, este singular está enfatizando a singularidade dessa obra. Cerca de e perto de. Como essas expressões estão geralmente associadas a um grande número indeterminado, o verbo que aparece concordando vai estar no plural. Exemplo: cerca de 200.000 pessoas visitaram a Basílica de Nazaré ontem. Visitaram por quê? Porque temos aqui um numeral no plural. Perto de 500 motos foram apreendidas pelo Detran. Por que ficou foram apreendidas? Foram concordando com o numeral. Haja vista, hajam vista. Tomem cuidado com essa flexão, porque algumas gramáticas dizem que só existe esta, mas esta aqui também existe. Vamos ver pelos exemplos. Note que não há variação no vista e não há mesmo em nenhum momento, só no hajam. Haja vista o tempo que ele passou estudando. Fica no singular, aqui, concordando com o sujeito singular, o tempo. Hajam vista as horas que ele passou estudando. Aqui foi para o plural, concordando com o sujeito, as horas. Haja vista aos 800 dias durante os quais ele estudou. Por que ficou no singular, apesar de isto aqui ser plural? Lembre, este a aqui é uma preposição, e as preposições anulam as expressões que poderiam ser sujeito. Então, matou o sujeito o fato de haver um a bem aqui. Então, sem sujeito, o haja vista ficou inalterado. Dar, bater, soar. Qualquer um desses verbos vai concordar com as horas. Vejamos. Deram 10 horas da noite. Ficou plural porque isto é plural. Bateu a 1 da madrugada. Ficou singular porque isto é singular. Soaram às 6 horas da manhã. Ficou plural porque isto é plural. O verbo ser é cheio de detalhes na hora da concordância. Vejamos. Quando está marcando uma hora, ele vai também seguir a hora, assim como bater, dar e soar. É 1 hora da madrugada. É singular, ele fica singular. São 7 horas da manhã. É plural, ele fica plural. Na condição de verbo de ligação, ele faz algumas escolhas. Ficando entre um pronome indefinido ou neutro e um substantivo comum,
ele vai concordar normalmente com um substantivo comum. Então, tudo são escolhas. São escolhas. Mas há escritores que usam o singular sim, concordando com o pronome indefinido. Então, existe tudo é escolhas. Quando o verbo de ligação ser fica entre um substantivo comum e um pronome do caso reto, por exemplo, ele vai concordar com o pronome pessoal. Então, eu sou o professor. Sou concordando com eu. O futuro somos nós. Então, o verbo concordou com o pronome, não com o substantivo. No caso de o verbo ser ficar entre um substantivo comum e um próprio, ele vai concordar com o mais específico, ou seja, o próprio. Genoveva foi minhas esperanças. Foi concordando com o nome próprio, Genoveva. Minhas esperanças é Lívia. E ficou horrível a frase, não ficou? Pois é, mas está gramaticalmente certa. O verbo segue o mais específico. No caso de termos dois substantivos comuns, ele vai se ligar àquele que tiver a ver com o ser humano. Então, os professores são a base da revolução. Por que ficou são? Porque professores têm a ver com ser humano. Base não. O grande pilar do ensino são os professores. Professores têm a ver com ser humano. Pilar, não. As expressões é pouco, é bastante, é suficiente, tem o verbo ser bem, mas neste caso ele fica imutável, fica singular em qualquer circunstância. Exemplo, 2 kg de arroz é pouco. Não posso botar são pouco? Não, é pouco. A expressão é cristalizada, imutável. 4 refeições ao dia é suficiente para mim. Não muda. 10 milhões de reais é bastante dinheiro. Não muda. Muito obrigado por ficar até aqui. Estude bastante e até a próxima aula.